a saudação que a gente usa, que é foco, força e fé. Foca naquilo que você controla, naquilo que é importante que você controla. Que você não controla, desculpa. Mas se condiciona, esquece. Ruído. Tenta, né, não se impactar por aquilo, né? Então, como é que você reage? Então você já está sendo condicionado. Foco, força para lidar com a diversidade. Para ser resiliente, os não. E fé. Você tem a sua fé, professor, mas fé nas pessoas, fé no trabalho, porque ele paga. Sabe quando você coloca uma meta? Não sou um curso, não sou um produto. A meta é essa aqui. Mas você tem uma meta de defesa, que a meta diamante é aquela principal. Você meta ouro, que é aquela, poxa, não dá certo, mas ouro tá legal. E tem aquela de prata, não, olha, não deu, mas poxa, ok, prata foi. Na primeira dificuldade lá, o que você faz? Já pula para cá. Qual é o segredo de você se manter lá? Nunca perder o espírito de aspirante. Qual é o segredo de você se manter meio no mercado financeiro? Olha aquilo que você faz, estudando. Então, se você perder isso, eu costumo dizer que um dos caras mais disciplinados, que é o tema que eu mais gosto, que eu conheço, é o Warren Buffett. Sim. O que a lenda, o que diz? Que ele lê 6 horas por dia, de tudo, etc e tal. O que é aquilo? Preparação. O tempo inteiro ele tá, o tempo inteiro. Né? E time. Já a manga ajudado dele ali, ele fala, Charlie, quer fazer alguma coisa? O tempo inteiro ali. E ele é de uma disciplina em relação às coisas dele impressionante. Seja a filosofia que ele acredita que ele fazer, mas não é só isso, é preparar para aquilo. Estuda. Isso para mim, assim, eu faço permanentemente, porque, mas é economista, é estatística, a gente usa estatística o tempo inteiro. Eu estudei estatística. Né? Então, tudo tem que ser medido, tem que ser mensurável para poder, inclusive, direcionar o treinamento, direcionar o trabalho. Né? Onde é que eu vou botar mais horas, investir mais tempo? Né? Costumo dizer que o que é diferente do esporte e do mundo corporativo? A empresa não tem metas, não tem treinamento, escolha de pessoas, montagem de equipes e tal. No final da história, eu trabalho na indústria de gente. A gente não vende nenhum produto, não presta nenhum serviço. É montagem de equipes, né? Preparação das pessoas, física, técnica, emocional, para gerar resultados. No final da história, é o que uma empresa tem que fazer. Né? Eu desenvolvo produto? Não, eu desenvolvo estratégia, uma jogada diferente, uma forma de treinamento diferente e tal, porque você vê o diferencial em relação, né, às outras empresas. É o que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Né? E capturando os talentos. A gente tem uma certa vantagem quando você está na seleção, porque não tem concorrência. Porque, por exemplo, se o Bruno é um grande jogador, ele vai jogar na seleção brasileira. Os Estados Unidos não vai levar. Embora haja algumas naturalizações aqui e ali, mas isso é raro. Né? Então, assim, tem isso aí de você conseguir capturar. Né? Mas tem também aquela coisa de, em algumas atividades, né? Qual é o grande vilão na construção de um time? Egos, vaidades fora do controle. Quando começa, né? Você começa a inviabilizar um time. Até questão de empresa familiar, a pessoa pergunta muito, como é que é trabalhar com seu filho? São questões que muitas empresas passam, né? E quando você tem no nosso caso, tem um escrutínio de milhões de pessoas, imprensa, etc. Na empresa, quem escrutina você pela sua atitude e postura em relação ao seu herdeiro, ao seu filho que está na empresa, é o próprio time apenas, né? E na tentativa de ser justo, não adianta ser justo, tem que parecer justo. Eu não tenho uma fórmula, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa é assim, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? Aquela história, porque se o melhor, ele não apenas é o melhor porque tem um grande talento, tem um grande gente, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, ele não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até banalizada já. Eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato tal, e bate a meta do mês. Até ganhar uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Posso ganhar uma partida. Tanto talento que ele praticamente sozinho ganhou aquela partida. Fechou aquele contrato e tal, com o cliente, legal. Mas para o campeonato, para o número que nós queremos atingir como grupo, como time, vamos precisar de um time. E o time é complementaridade, o time é todo mundo. Né? Então eu fiz algumas uma das coisas que eu propus eram testes. O time estava embaixo, quando nós chegamos, tá todo mundo legal. Mas você tem aqueles que são mais destaque, etc e tal. Algumas coisas são importantes. Primeiro, você detecta aqueles líderes. Qual é a essência da liderança? Por exemplo, você se inspira em quem? Aquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, tô com ele, é bacana. Então, aqui passa para você ser um líder. Você olha para ele quando está no negócio de tal. Então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Tem uma coisa que eu uso muito, que eu chamo de early adopters, são aqueles caras que você percebe aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando o Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se ter um
protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time, um reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito: eu venho para ser o melhor reserva e vou desafiar os titulares a treinarem cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... Né? E uma proposta que eu fiz apenas para testar, em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, foi disputado na Argentina. Tem alguns fatos muito interessantes, porque 20 anos antes, como jogador, nós fomos à mesma Argentina jogar um mundial com a geração de prata, que foi a primeira geração, e nós perdemos a final. Por isso, geração de prata, que a gente perdeu o mundial, perdeu uma Olimpíada, 2 vezes prata, e foi uma belíssima campanha, mas uma geração que estava iniciando. Nós perdemos para a União Soviética, 82, União Soviética, mas fomos atropelados. Não conseguimos ver a placa, foram passados por cima da gente. 20 anos depois, olha a coincidência, nós voltamos ao mesmo ginásio chamado Luna Park, perto de Puerto Madeira, ali em Buenos Aires, ginásio tradicional, de boxe, tal, coisa de Buenos Aires, aquelas coisas assim, para jogar uma final de mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. E a ideia era mudar aquele final. Mas eu dizia, mas os jogadores não estavam condicionados, que a parte dos jogadores sequer se lembrava o que tinha acontecido nos anos 80, está tudo certo. E nós ganhamos por 3-2 essa final. E o Giovani entra no final como reserva e faz. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador R$20 mil. Mas o título individual, melhor 5, melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente, ganhariam um prêmio de $100 mil. 2002, ano de eleitoral, dólar, pum. Nossa. Em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época por ano no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano. Aquilo era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dane o resto do time. Faz uma conta rápida, R$20 mil, $100 mil. E aí então eu falei, é a hora de entrar. E aí nós estávamos em abril aqui no Rio, né, treinando. O campeonato era em setembro, outubro. Afinal foi no início de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês for premiado, nós vamos chegar. Esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% permanece com você, meritocracia, pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, né, pela sua dedicação, pelo seu talento, $50 mil. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante ser um bom levantador ser um bom passador? Hoje tem um líbero, o líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram. Falo 2002, nós estamos em 2023. Isso tornou o nosso modus operandi, é parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem vai dizer, não, parabéns, vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta, e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa, para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas ele, todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer. E eu cometi muito, então, o meu próximo livro vai ser só erros e lições. Vai ser uma enciclopédia, que são tantos, que você vai vendo, vai pensando aqui, mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você. Então, eu digo assim, quando a gente coloca, né, a frase é: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Então, quando a gente chegou na Holanda, esse caso do estacionamento, a primeira delas, que já aconteceu em pista... conta essa história, porque o Bruno lembrou. Estacionamento, pista desativada no aeroporto, tudo que você possa imaginar já aconteceu. Pista de aeroporto. Aí o pessoal manda às vezes vídeo, eu tô aqui no aeroporto com o meu time, que o gol foi... Estão treinando sentados. Você vai treinar sentado, não adianta? Não adianta. Você machucou o joelho, você não pode treinar. Legal, o que eu faço? Eu isolo você, eu sento você não vai isolar o joelho. Mas você vai trabalhar outras coisas na parte superior. Então, você não está ganhando, mas estou minimizando perdas. Veio a pandemia, treinava por Zoom. Uma jogadora estava na casa dela, no interior de Minas, numa cidadezinha. Mas, Bernardo, eu não tenho peso nenhum para fazer aqui. Você tem um? O que você tem aí de pesado? Pô, tem um botijão de gás, pega o botijão de gás. Não tem bola aqui, tem bola de... Ah, mas eu subi, tem bola de futebol, pega a bola de futebol. Aquela história, fazer o melhor na condição que você tem naquele momento. Isso aqui não é o ideal. Não é o ideal, nunca é o ideal. Quando eu fui dirigir aquele time, era o ideal, a condição, sem preparador físico, sem motorista. Não era o ideal, mas era o que a gente tinha. Tem uma frase do Tom Brady, só pra gente voltar depois ao estacionamento e às pistas. Não é uma frase do Tom Brady, é o que o tutor do Tom Brady dizia, e pra mim isso não é um mantra. Eu sou um fã do Tom Brady. Não pelos títulos que ele ganhou, mas
por como ele chegou lá. Porque ele foi um cara, ele não tinha muito talento, ele era reserva, ele era backup na universidade, que depois passou a se titular no final, e ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele, que é o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara tem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, a gente vai bem, mas e na dificuldade? Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos campeões, e quando eu observo esses grandes campeões, tem isso. E o tutor dele, na universidade, que na universidade você tem tutores, né, que orientam os atletas, né? E aí ele ia lá trabalhar como tutor nas sextas-feiras, e o cara dizia, me impressionava, que um cara assim, um cara boa pinta, né, quarterback do time, na universidade, aquela coisa toda, ele vinha se preparar para o jogo, ele vinha conversar com o nosso melhor na condição que a gente tem. Então o que acontece? Então, isso vai de encontro ao primeiro treinamento no estacionamento. Em 2003, nós chegamos à Holanda. O time já crescendo, fazendo pré-temporada, ia começar a Liga Mundial, que é a primeira competição, que agora chama-se Liga das Nações. E aí nós chegamos na Holanda, e era dia 30 de abril, se eu não me engano, que na época, não sei se ainda se comemora-se nesse dia, era o dia da coroação da antiga Rainha Beatriz. E era feriado na Holanda, né? É um feriado local, né? No mundo não comemorava. Tipo o dia do rei que a gente viu lá. A gente acabou de voltar da Holanda. Agora é o rei. Né? A Beatriz era a mãe dele. Ok. E aí, dia 30 de abril, ou algo parecido, era o dia do rei. Nós chegamos lá, pegamos um ônibus para ir ao hotel, mudávamos de roupa, fazer um lanche e treinar. Estava programado um treinamento, não era um treinamento, era um treinamento. Legal. Os jogadores, obviamente, cansados. Imagina, na época, tudo, classe econômica, tal, dormeda, né? Pô, vinha lá, os caras vinham... Eles vinham enlatados. Aí o cara sai do avião só para esticar de novo, leva 1 hora, né? Os caras saem travados. 12, né? 13 horas de voo, chegamos lá. Ok. Entramos no ônibus, entrou um acompanhante da Federação Holandesa, falou, professor, tá tudo certo. Nosso schedule aqui, nossa agenda aqui de treino e tal, mas hoje não pode ter treino. Feriado na Holanda. Aniversário da coroação da rainha. Só os bares abriam, os pubs para tomar uma cerveja lá, né? Ok. E aí os jogadores ouviram, né? Vai, não vai ter treino, vamos voltar aí, né? Tá bom. E eu aqui. Aí vamos nessa. Aí estamos na periferia de Amsterdã. Chegamos no hotel baixinho assim, com um campo assim atrás, tal, um campo assim, um gramado. Gramado. Mas Gramado tinha umas vaquinhas e tal, umas vaquinhas holandesas, né? Não são indianas, mas né, são sagradas, vou dar bolada nas vaquinhas. Mas tinha um estacionamento, um asfalto assim, ó. Olha aqui mesmo. Desci, falei, moçada, mete o agasalho, meio friozinho, nós vamos lanchar e nós vamos treinar. Treinar onde? Aqui. Pô, só enlouqueceu de vez, no asfalto e tal. Aí fica tudo com bico, né? Porra. Bora. E desceram, e treinando. No final da história, desses anos todos, com esse tipo de experiência de aeroporto, de pista e tal, é o seguinte, é o senso do merecimento. Na hora da final, eu fiz por onde? Eu fiz aquilo que era possível e necessário ser feito. Não vão tomar de mim. E o Giovanni escreveu isso no dia 29 de agosto, a primeira medalha de ouro, ele escreveu no vestiário. Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém acordou mais cedo do que a gente. Tal. Ninguém merece mais do que nós. Ele, um tom de meio de brincadeira, mas fazendo alusão ao processo que nós tínhamos passado. Agora é hora de chegar aí. Buscar o que é nosso, que a gente construiu, né? Porque a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se preparou, a gente fez, né? E é no que eu acredito, né? Às vezes eu costumo dizer que então, treinar mais é treinar melhor. Naquele momento era o melhor que a gente ia fazer e não podia perder, né? Hoje tem muita tecnologia, né? Já viu o jogador de futebol, parece que joga com um top, né? Que aquilo é para ter um chip. Você mede tudo hoje em dia. Você mede tudo, mensura tudo. O esforço que você fez, quanto você se deslocou, no caso do voleibol, quanto você saltou, etc. E com isso você monitora. Também você evitar lesões e tal, você tentar também, né? Porque aquela história, alto rendimento é quando o carro é Fórmula 1. Como é que um carro de Fórmula 1 que investe em $1 bilhão no carro, quebra? E o seu Fusquinha 66, você põe na água, olha, ele não para nunca, porque ele anda o outro anda no limite. Então a possibilidade de quebrar é enorme, porque ele anda 300 por hora. E o outro vai 60. Um atleta de alto rendimento, ele anda 300 por hora. Então ele pode ter uma lesão, ele pode ter alguma coisa, né? E você tem que tentar, de alguma forma, minimizar isso. Então o que eu digo é o seguinte, nós todos vamos errar na forma, mas eles não podem nunca duvidar da nossa intenção. Até o Dia das Mães eu postei, líderes são como mães exigentes. Sabe quando você detecta o potencial em alguém? Caramba, que potencial. O que você quer fazer? Desenvolver o potencial daquela pessoa. Então a gente vai e cobra. Ela tem condição, vou desenvolver, vou cobrar dela. Mas a gente cuida. Então a pessoa tem que sentir isso, né? Cobram e cuidam. Eu acho que essas são questões assim que
da liderança muito importante. Você tal, mas ele sabe que você se ocupa, você cuida, você tem um cuidado, mas você cobra. E digo, a questão da cobrança é uma coisa... Quem de vocês não teve um líder em alguma área? Eu fiz esporte, tinha um treinador. Poxa, na área militar você teve vários líderes. E teve alguém especial que em algum momento você queria enforcar aquela pessoa. Vários. Vários. Né? Mas professores, eventualmente, aquela pessoa e tal. Mas quem depois, com o tempo, não disse, se não fosse por ele ou por ela, não teria chegado lá. De fato. E aqueles que passam na sua vida, que foram legais, gente boa e tal, mas não tiveram impacto. Por quê? Porque quiseram ser gente boa. Demais. Eu não quero ser gente boa. Eu quero ser o que eu sou e quero fazer o melhor para você. Se isso não levar legal. Se não for, sinto muito. Né? Claro que a gente quer, mas porque a liderança deve fazer o que é certo, não o que é conveniente. Muitas vezes a conveniência é assim, não, mas isso não é certo. O certo é isso. Mas é o que é. Não é um concurso de popularidade. A liderança não é um concurso de popularidade. Tenho certeza que muitos comandantes que você conheceu eram espetaculares e excepcionais. E eles não estavam aí buscando popularidade, faziam o que ele quer ser. O almirante McRaven acabou de lançar um segundo livro. O primeiro chama Arrume a Sua Cama. O almirante McRaven foi comandante do Navy SEALs, dos maiores, se não o maior. O primeiro livro ele fala sobre 10 lições, ele está treinando para se tornar um Navy SEAL, tropa de elite das Forças Armadas Americanas. Sou muito fã dele. Ele lançou um segundo, que eu vou ler agora, e já tem uma editora querendo trazer para cá, que é certamente espetacular. Para ter noção da importância do McRaven no cenário mundial, eu costumo dizer, em 2 episódios. Osama Bin Laden foi executado. É uma tropa de McRaven quem executa Osama Bin Laden. Aquele filme que se tornou famoso, o Capitão Phillips, do navio que foi sequestrado, McRaven que resgata. Então McRaven foi um treinamento dele, foi um Navy SEAL. E você conhece um pouco da área militar, vocês conhecem, se tornar um Navy SEAL é algo quase sobre-humano. E aqueles que resistem, né, no processo de seleção, tentar da Hell Week lá, enfim, é incrível. Então as lições são lições que ele aprendeu e se tornou um grande almirante, um grande líder, depois vai para a universidade. Quando estava treinando para se tornar um Navy SEAL, então ele fala de 10 lições. E a primeira é sobre o tema mais importante, que é a disciplina. Então, assim, eu na área militar, como na área do esporte, eu bebi muito dessas fontes como um aprendizado. Né? E tem muita coisa. Grandes treinadores passaram por West Point. Coach K. Aliás, tem né, para as pessoas que estão nos ouvindo, tem um documentário que é relativamente novo, chamado The Redeem Team, o time da redenção. O basquete americano perde a Olimpíada de 2004 e perde o Mundial seguinte. E Coach K, que é um treinador que foi de Duke durante muitos anos, Mike Krzyzewski, escreveu alguns livros também, um grande líder, ele é de origem militar e fez West Point, trabalhou em West Point como treinador. Então tem toda uma formação de liderança ali. Ele vai para Duke, um dos maiores campeões da história do basquetebol universitário, e ele leva de novo a seleção americana para o ouro, que é a mais talentosa que tem. Imagina aquele turma todo, né, jogando Olimpíada, mas já perderam, e perderam o Mundial. Coach K é chamado para liderar um grupo, e ele traz de volta Kobe Bryant. E é muito interessante como é que o líder pelo exemplo. Tem apenas um spoiler é um episódio só, espetacular. Eles estão em Las Vegas treinando, seleção americana, só astros da NBA, imagina. Mega milionários, mega astros, aquela coisa toda, tem uma folga. Las Vegas vão para os clubes. E aí, quando eles estão voltando, uma turma voltando, não sei se LeBron tá, mas tinha uma turma dessas, assim, Dwayne Wade e tal, voltando da balada, sei lá, 5 da manhã, foram se divertir, estavam de folga, por favor. Estão chegando, cruzam com quem na recepção? Kobe Bryant. Roupa de malhar, luvinha. Kobe. Não, tô indo malhar e tal. E os caras são no elevador meio constrangidos, né? O cara que é talvez do nosso principal, se não indo malhar, e nós chegando da noite. Gerou um efeito dominó, que no final da semana, se era TV, a gente era um sábado, né? Sexta-feira seguinte, todos estavam malhando. No horário de Kobe Bryant. Como é que ele... E ele disse alguma coisa? Não, tô indo malhar. Foi só o exemplo. Ponto. Eu falo desses que eu chamo de early adopters. Eu falei do Giovanni aqui, eu falo do Escadinho, eu falo do Bruno. São líderes sem os quais não teriam chegado. Com certeza não. Aquela história, não é o general tal. Você tem ali uma função. Né? Então, você tem lá o Bill Belichick, treinador, tinha o Tom Brady, tinha o outro líderes. Né? Então, você tem que ter. E essas pessoas são... E outra coisa para você observar, até onde eu posso ir ou não. Observa esses que são os seus A1s. Se esse cara começar, atenção que está indo longe, está indo demais. Porque esse cara é o cara que não vai se lamentar por qualquer coisa. E se ele é mais quieto, menos participativo, alguma coisa está acontecendo. Talvez tenha hora de você também avaliar. Mas a gente erra. O importante é isso. Você fala, mas como é que se faz? Não. Mas eles jamais vão achar que você é uma escrota, como você fala. Jamais. Eu acho que é uma louça que pegou pesado aqui. Pede desculpas. Foi mal. Você acha que
Quantas desculpas eu pedi? Porque na tentativa dele, mas sempre na tentativa de fazer. Se eles duvidarem dessa tentativa, aí você perde a sua condição de líder. Quando você para e olha um grande líder, o que te chama a atenção nele? Né? Por que ele tem aquelas características ou tem essas coisas? Você pode desenvolver isso? Agora, a primeira pergunta que eu faço, lá na faculdade, eu costumo leciono que eu não sou professor, mas eu estou lá compartilhando experiências com jovens alunos na área de empreendedorismo. A matéria chama-se Liderança Empreendedora. Para jovens que querem empreender. Eu quero entender um pouco disso aí, mas liderar equipes. Você vai ter que liderar um time. Sim. Você começa meio ali sozinho. Mas você que legal que tem essa matéria, porque é difícil, né? É uma coisa que a gente pouco fala e é tão importante. Como eu me formei na PUC, eu acho que a PUC ela está tentando entender que ela tem que mudar um pouco, ela tem que ir para o mercado, tem que se aproximar, né, do mundo real e não ficar só na teoria, que é importante, mas tem que ir também, né? Então, tem na área de empreendedorismo, que é um domínio, são eletivas, a garotada escolhe e vai lá. E aí eu pergunto, mas você quer ser um líder? Porque tem um ônus da liderança. Dá um trabalho danado. Trabalho. A responsabilidade de distância é sua. Ah, não, mas o meu colaborador, meu jogador errou. Mas quem treinou ele? Quem escalou naquela posição? Quem botou ele aqui para fazer? Então, você tem responsabilidade daquele, né? Naquilo. Então, pode ter a culpa, mas a responsabilidade também é sua. Então, como você quer? Porque fica olhando, o grande líder. Mas e o ônus dessa história toda? E para chegar lá? O quanto de peso você carregou? Mas eu acho que ela é treinável. Não sei se a gente vai formar os melhores. O Churchill, se ele for, não, mas eu digo assim, tem muita coisa, oratória, você tem que se comunicar, não é verdade? Desenvolver coisas. As pessoas acham, até confundem que o introspectivo, o cara mais tímido, ele não é. Mas como é a característica de um líder importante? Saber ouvir as pessoas? Né? Saber ouvir, e muitas vezes ouvir aquilo que não é dito, né? Aí você observa, tem uma questão aqui. Eu, por exemplo, tenho 5 mulheres na minha comissão técnica. Porque é uma acessibilidade diferente. Tem uma percepção maior. É diferente, eu preciso saber. Então, eu tenho a minha manager, era mulher, estatística mulher. E quando ela... Eu ouço. O tempo inteiro. Tem uma questão ali. Se ela disse, atenção, porque alguma coisa ela percebeu que eu não percebi. E você tem que estar atento àquilo e agir. Resolver eu não sei, mas você pelo menos já sabe, você endereça aquela coisa e tenta fazer. E esse é um tema assim, que cada vez mais eu me interesso por ele. É o tema da liderança, é o tema de desenvolver pessoas, né, liderar times, porque também a atribuição do líder é formar times. Como é que eu consigo fazer com que um time de talentos complementares se unam em torno de um propósito para gerar o melhor resultado? Não é só o líder lidera, não, mas fez um time, formou um time realmente, até que ponto isso acontece ou não, né? Então, assim, quando eu paro e olho dos novos líderes hoje, eu vejo até por depoimentos, se perguntar, o Bruno, meu filho, é um grande jogador, mas longe de estar nos top talentos que eu trabalho, longe, mas ele é o melhor líder com o qual eu já trabalhei. Como é que você lida com a nova geração? Se eu não tiver essa convivência, não entendê-los, eu vou perder. E aprender com eles. Ainda mais você que está sempre treinando pessoas jovens, né? A gente vai envelhecendo, eles vão chegando na faculdade, eles chegam com 18. E você vai indo, eles estão aqui, a turma vai chegando com 18. Né? E eu fiz um teste, uma dinâmica McRaven na universidade, eu falo sempre por aí, que é uma dinâmica de... Tem que fazer você quer vir trabalhar comigo, eu vou trabalhar com você, vim aqui fazer uma entrevista nos sócios, e aí você fala, Bernardo, eu quero saber 2 coisas suas, isso que eu peço aos jovens. Em 1 minuto tem que dizer qual é o seu ponto forte. O que eu vou trazer de bacana aqui para os sócios, aqui para o grupo primo? Eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu posso ajudar nisso, tá, legal. Qual é o seu ponto fraco? Autoconhecimento e humildade. O que você pode, né, melhorar? E na primeira vez que eu fiz isso com a turma, alguns semestres atrás, foi pré-pandemia, porque, né, depois teve a pandemia que foi online e tal, 35 alunos, a turma estava cheia. E nesse pitch de 1 minuto, a primeira coisa é falar em público também, que é um dos... Então você desenvolve aquilo, que você trabalha também isso, né? E o Vabo era o cara. Conheci o Vabo na PUC, a gente começou dando aula juntos e ali a gente desenvolveu essa relação de amizade. O Vabo, para quem não está se recordando, veio aqui num podcast sobre oratória, pessoal. Foi muito bom, inclusive. Muito legal, ó. O papo depois foi incrível. E aí é um grande amigo, a gente tem curso juntos, a gente faz coisas juntos, um cara sensacional. E aí, 35 alunos mencionaram diversos pontos fortes. Mas pontos fracos foram só 2. Falta de disciplina. Professor, procrastino muito. Processo é chato, é do meu jeito. Prazo me apavora. Falta de disciplina é 1 ponto. Segundo ponto, lidam mal com os nãos. Falta de resiliência. Primeiro não, desiste.
Olha que esporte como é uma área tão importante para você trabalhar isso. Você vai perder, você vai se machucar, você vai ser cortado e você volta, resiliência. E você conhecer algum atleta em qualquer nível, tá? Quer fazer uma prova de rua, eu faço agora, prova de rua, faço um triatlo. Né? Se você não for minimamente disciplinado, esquece, você não vai completar a prova. Né? E aquela história, eu ia até repostar o que você colocou outro dia, que era ganhar uma competição é relativamente fácil, factível. Ganhar de você mesmo todos os dias é que é o difícil. Porque isso é uma verdade. Então eu gosto dessas porque é pensar nisso. Você tem que acordar cedo e treinar, tem que fazer e tal, no triatlo, tem que nadar, tem que pedalar, tem que o que quer que seja. Então, e aí eu disse a garotada, vamos treinar? Show máximo, né? Vamos treinar com minha rainha, vamos treinar. Só que mal sabiam eles o que ia acontecer. A primeira coisa que eu fiz, 2 horas, ninguém com o celular. Na aula, por vício, né? Por necessidade. Tá aqui vendo os comentários, tô aqui, minha mãe tá... Deixa aqui o telefone, eu sou o primeiro que tá aqui, a sua mãe. O que é que seja. Mas a gente sabe que não é. Entra aí no WhatsApp, entra aqui, ali, a garotada. Não, somos todos viciados. 2 horas sem o celular. Ô, professor, não, peraí. Crise de abstinência, né? Garotada de 18 a 21, 22 anos. E aí teve uma história muito interessante, 1 minuto lá atrás. Gente boa. Quando a gente boa demais, eu começo a achar que é um pouco... No 7-1, um pouco somebody loves. Pessoa pra cá. Mas gente boa. E ele fala, professor, isso aqui é muito duro. 2 créditos só. Pô, uma matéria, bastante coisa. O senhor obriga a gente a ler? Eu não obrigo a ler. Ele não interpretou corretamente. O que eu falo? Se você ler um livro fora do material do curso, você ganha um bônus. Mas eu não tiro se você não ler. Não. Então eu não estou obrigando. Você quer um bônus a mais? Pô, vou ler um livro. Estou querendo o quê? Provocar e incentivar a leitura. E livros diversos, que estejam na órbita da matéria. Né? Eu só queria ler o Shoe Dog, lá, a marca da vitória, do Nike. Porra, maravilhoso. Vamos nessa, maravilhoso. Aí vai. Leu o meu livro. Fez um report fazer um report depois sobre o livro, você ganha um bônus. Obriga a gente aí. Eu vou trancar a matéria. Era tudo que eu precisava ouvir para comentar, né? Você vai trancar a matéria? Começa assim. Na primeira dificuldade aqui, você tranca a matéria. No projeto, você larga o projeto. Total. Vai se tornar um trancador da vida. Porque assim como você treina a disciplina, você cria o hábito de desistir também. Tô errado? Sim. Você tem um hábito, você cria o hábito de desistir. Na primeira dificuldade, desiste. Eu tô livro de um ex-Navy SEAL chamado Goggins, que é um louco. Né? David Goggins. É um louco assim, no bom sentido, esse cara que é obsessivo. Nada pode me ferir, o nome do livro. Tô acabando agora aqui no avião, eu vou pra cá, vou pra lá, e outros mais. E, enfim, eu leio alguns livros assim, eu vou mudando o tema. Porque esse chega a ser bizarro. Assim, uma coisa, né? Mas você fala, mas aí você vai ver a história do cara, etc. Né? Mas ele fala sobre isso, treinamento, disciplina, tal, como Joko também. Discipline is freedom, né? É o seguinte, nós não vamos estar motivados todos os dias. Então nós vamos treinar a disciplina. Treinar é um hábito. Mas eu tenho meia hora para treinar. Faz meia hora. Eu só tenho... Faz. O desafio da leitura. 10 páginas. Lançamos aqui os ouvintes que estão nos seguindo aqui no podcast. Desafio da leitura, os sócios. 10 páginas por dia. Todo mundo consegue ler 10 páginas. Né? Qual é a desculpa para não ler? Tenho tempo. Tira meia hora daquelas X horas e lê 10 páginas. No final do mês serão quantas? 300? É um livro. Belo livro. Bom livro. Né? Aí você vai criando o hábito. Aí você, poxa, eu gostei disso aqui. Aí você vai, você vai ver, já ampliou aquilo ali. Sobre as virtudes, eu diria que as 2 virtudes mães são coragem, que nada tem a ver com ausência de medo, é saber lidar com os seus medos, trabalhar aquilo, é a coragem de fazer aquilo que é certo em detrimento daquilo que é conveniente, é a coragem de tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias, né? E volto a dizer, não tem nada a ver com bravatas ou com, eu sou... Não, morro de medo de algumas coisas, mas eu tenho que fazer, vamos preparar e vamos fazer. Eu odeio aquela história do, tá com medo, vai com medo mesmo. Não vai não, vai preparado. Senão é loucura, é insanidade, não é coragem. Eu vou enfrentar um mar grande, eu trabalhei, treinei, eu vou lá porque eu sei nadar, eu fiz isso, então eu vou fazer, ok. Né? Eu vou fazer uma apresentação para um grande cliente, eu me preparei, né? Chegar lá e achar, não, eu sou corajoso e vou. Vai dar água essa história. Segundo é a humildade. Por que a humildade? Aí a gente cita Jim Collins, que é a melhor figura para representar a humildade, um líder, quando tem uma vitória, um êxito, para onde o líder nível 5, ele categoriza em níveis, a liderança, o nível 5 é o mais alto. E que a gente admira, cara, esse cara é um líder, né? Então é o que eles chamam de nível 5. Que ele estuda empresas que durante muitos anos batem seus mercados e, portanto, ele vai que características comuns eles têm. E aí vem a liderança comum, a característica comum dessas grandes empresas, grandes times que conseguem êxitos, né? Duradouros, perenes.
E aí ele fala que a humildade ele representa com isso. Na grande vitória, o grande líder, ele olha pela janela. Se não fosse pelo Bruno, tal, não teríamos conseguido aquilo. Fatores externos e a sua equipe ele atribui ao grande resultado. E quando há um erro, um percalço, uma meta não alcançada, ele olha para onde? Para si mesmo. Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Eu acho que são características de um líder. E o grande pecado capital é exatamente você, né? O seu ego, você né, cresce, é galgado, é promovido, ganha um crachá de liderança, que aí está muito entre aspas, e eu sou o cara. Se houve um erro, poxa, o Bruno não fez o que eu disse para ele fazer, então nós perdemos porque ele não fez. Uhum. Esse é o anti-líder, então eu achei que são pecados capitais, esse é o maior de todos. E trabalhar a questão de lidar com os seus medos e aí, portanto, desenvolver a coragem. Porque eu pergunto sempre isso, uma vez até falando com o Joel lá atrás, né? Quantas vezes você teve uma decisão e você procrastinou, demitir alguém? Demitir alguém é difícil? Imagina cortar alguém ao invés de Olimpíada. O cara treinou 20 anos, a vida dele. A Olimpíada só daqui a 4. E ele não pode jogar em outra empresa, né? Não pode ir pra lá. Eu tenho que diminuir aqui a minha equipe, mas tem outras empresas, você recomenda, você vai... Seleção só tem uma. Acabou o sonho do cara. Alguém acabou com o sonho dele. Então, eu acho que o grande pecado capital é esse. É quando o líder ele acha que ele é especial. Não existem pessoas especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Caraca, uma medalha de ouro olímpica, cara, muito legal. Que não nos torna especiais. Dia seguinte você volta lá e começa tudo de novo. Pessoas fazem o que fazem por dois motivos. Ele era sinistro. Necessidade ou paixão. Ele venceu pela necessidade. Eu fui pela paixão. Minha vontade, mas era paixão. Eu tinha uma condição. Legal, ok. Esse não, pela necessidade. Né? E ele então, eu estava no vestiário saindo assim, ele vira e fala aquele jeitão malaco dele, assim, ele vira e fala assim, quem tá com medo da mão aqui? 15 pro lado deram a mão, tá todo mundo com medo. Mas entraram e fizeram o que tinha que fazer. A coragem de entrar o medo naquela situação de tensão numa final olímpica, porque é natural, lidar com aquilo ali, vai ter que fazer, né? Vai fazer uma apresentação, você não tá com receio, vai fazer alguma coisa que é realmente importante. Você tem. Você se prepara, você vai e você enfrenta aquilo. Você faz o que tem que ser feito. Aí faz o seu melhor. Né? Perdeu, mas muitas vezes tá querendo disfarçar, mas disfarçar assim, você querendo dar uma volta nos seus receios, nos seus medos, mas o medo tá ali. Quando eu assumo, eu falo assim, quem são as pessoas? Por isso que eu falei, será que são os melhores ou são os certos? Quem? Segundo, o que significa? Qual estratégia nós vamos utilizar? A execução disciplinada. Porque tem assim, quem? Ok. Aí nós queremos chegar lá. Então, como? O que a gente tem que fazer no dia a dia? Aí tem execução, é disciplina. Planejamento e cumprir disciplinadamente aquilo. Então, quando eu falo que motivação é um tema importante, mas o tema mais importante é disciplina. Porque nem todo dia você vai estar... A motivação é uma coisa de meio de... hoje uma coisa legal. Tô tossindo, tô não sei o que, tem que fazer. Não. Você vai e faz. Você vai e faz. Hoje eu não tô com vontade. E aquilo te dá... Né? Você dá aquela ticada da primeira, vem a segunda, te alimenta. Você treina a disciplina. O meu trigger de disciplina... Acordei cedo hoje, vim pra cá, mas acordar as meninas, tal. Meu trigger de disciplina é arrumar a cama de manhã todos os dias. É o primeiro, né? Vai pedalar às 4 horas da manhã. Bom, chego a cama e faço, vou fazer. É interessante a disciplina e das prioridades, né? A gente sempre falando de saúde, família e trabalho, aquelas coisas, tal. E aí muita gente fala, mas eu estava em São Paulo ontem, mas eu voltei para casa ontem. Acabou atrasando, cheguei em casa às 9 horas, mas só para estar com as meninas que estão comigo, as duas, já tá com elas, ficar com elas tal, e acordar de manhã às 2 e voltar pra cá. Porque é prioridade. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Por que você não ficou em São Paulo? Por que não? Eu tinha uma prioridade pra fazer. Depois a gente volta e vai fazer o que fazer. Mas, e aí eu fiquei pensando nisso. Por que eu não fiquei? Por causa delas. É realmente colocar e realizar. Porque senão você gera até frustração, sabe? Aquela coisa, você começa... Sabe aquela história que você se propôs a algo? Você colocou no seu to-do list de amanhã, a fazer. Eu tenho que rever ali para ver isso aqui, ok. Aí você não faz. Aí você não fica depois que você fica te incomodando aquilo. Você sabe que eu pergunto sempre onde eu vou falar? Sei lá, para quantas pessoas eu já falei, assim, já conversei com milhares de pessoas. Ontem eu tive uma empresa de 700 pessoas, estavam lá. E eu perguntei, quem nunca apertou o botão soneca? Ontem 700 pessoas, todo mundo já apertou em algum momento. Somos seres humanos, por favor. Né? 5 pessoas até hoje nunca apertaram o botão soneca. Sei lá, vou chutar aqui 100 mil pessoas, tá? 1000, muita gente. 5 não apertaram. E eu perguntei por quê.
Primeiro eu ajoelhei, reverenciei. E aí 4 eram mulheres, né? Olha, que interessante. 4 eram mulheres. Porque existia um porquê muito forte e não as permitia apertar o botão. O cara foi por disciplina pura, fiquei impressionado. Não, por que não? Quando toca, eu levanto, tal, era assim. Uma não. Porque eu sou mãe, tenho um filho assim, assado, eu tenho que, então eu não posso me permitir. A outra falou, meu marido trabalha numa plataforma, né, o Xota, tal, e ele sai de casa 5 da manhã, tal, e eu 4 horas tenho que preparar, tal, porque ele vai levar, e eu só ouvindo, entendeu? Qual é o seu porquê? Né? Simon Sinek. Seu porquê que realmente te move. A saudação que a gente usa que é foco, força e fé. Foca naquilo que você controla, naquilo que é importante que você controla. Que você não controla, desculpa. Mas se condiciona, esquece. Ruído. Tenta, né, não se impactar por aquilo, né? Então, como é que você reage? Então você já está sendo condicionado. Foco. Força para lidar com a diversidade. Para ser resiliente. Os não. E fé. Você tem a sua fé, professor, mas fé nas pessoas, fé no trabalho, porque ele paga. Trabalhar, fé naquilo, no processo. Mas tem um quarto F, que é o F de festa, de comemoração, de reconhecimento e tal. E eu sou péssimo nisso. Meu filho fala, pai, já tá ganhando, então os caras querem brindar, você não aparece. Eu promovo, eu faço, mas assim, eu tenho dificuldade, cara. Você acredita nisso? Última reflexão sobre equilíbrio, que é uma coisa difícil, né? E aí, pra vocês, família. E assim, acho que equilíbrio é quando você sai de manhã para fazer aquilo que você tem que fazer, que você, tem trabalho para fazer e tal, bacana, curso e tal, é uma empresa, com o mesmo entusiasmo, você volta para casa para estar com a sua família. Aí você está em equilíbrio. Porque não tem